O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Matar, comemorou o anúncio de que o BNDES venderá suas ações da Petrobras. Pelas redes sociais, Salim Matar disse: mais desinvestimentos à vista. O BNDES vai se desfazer totalmente das suas ações da Petrobras. Um grupo de bancos já foi convidado para atuar como instituições intermediárias na potencial venda. É o BNDES se desfazendo de sua carteira de ações para focar em atividades que possam melhorar a qualidade de vida do cidadão pagador de impostos. O secretário acrescentou a hashtag: o Brasil está dando certo. Matar publicou uma nota da Petrobras que informa aos investidores que recebeu correspondência do BNDES que comunica ter convidado diversos bancos para intermediarem a venda de suas ações da estatal. Segundo a nota, o BNDES fará uma oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços amplos de distribuição no Brasil e no exterior. Bom dia a todos. O S de saneamento é muito bem-vindo ao BNDES. Durante a campanha e depois na elaboração do nosso programa, um diagnóstico muito claro para todos nós foi o crescimento descontrolado dos gastos públicos durante 3, 4 décadas. Nos causou hiperinflação, moratória externa, congelamento de preços, sequestro de ativos financeiros e, finalmente, mais recentemente, juros muito altos, impostos elevados, corrupção no sistema democrático nacional, nosso sistema político, e estagnação econômica. Então, esse excesso de gastos, chegou a 45% do PIB, foi a fonte de vários desacertos e disfunções, não só no sistema econômico, mas também no sistema político brasileiro. O controle dos gastos, para nós, era, portanto, de essencial qualidade e está por trás de essencial prioridade ou de essencial importância e está por trás, inclusive, de tudo que nós estamos fazendo. O último ato foi o Pacto Federativo, onde nós estamos exatamente examinando cada um dos 280 fundos que existem hoje para saber, numa análise de custo-benefício, submeter à apreciação política, para onde estão indo os recursos públicos, se são válidos os usos que estão sendo dados aos recursos públicos. Da mesma forma, nós queremos descentralizar esses recursos para estados e municípios, exatamente porque é onde o povo vive. O povo está nos estados, está nos municípios. Então, não adianta um representante político ser eleito, governador do Acre, governador de Roraima, governador de Goiás, governador do Amapá, são eleitos e não têm recurso. Governador de Alagoas, são eleitos e não têm recurso. São capazes, são eficientes, são pessoas do bem, querem fazer o bem e não tem recurso. O recurso não está lá, o recurso está na mão de algum ministro passeando de um lado para o outro, pensando em uma obra que vai deixá-lo para a posteridade. Ele não tem representatividade política, ele não sabe exatamente o que o povo está precisando, quem sabe é quem está próximo à população. E essa é a essência também do nosso mais Brasil e menos Brasília. Bom, esse excesso de gastos, chegou a 45% do PIB, era só uma dimensão do problema. A segunda dimensão é que não só se gasta muito, mas se gasta mal. E o nosso programa de ajuste começou exatamente assim. Qual o primeiro grande gasto público? 750 bilhões esse ano e subindo 40, 50, 60 bilhões todo ano. Previdência. E uma previdência que embutia muitos privilégios. Então, nós fomos lá e removemos os privilégios da Previdência Social brasileira. Isso tudo vai convergir lá na frente, em 20 anos. Em 10 anos, 1 trilhão, em 20 anos, bem mais, de gastos que seriam transferidos para a população justamente que tem estabilidade de emprego, que tem salários mais altos, que tem aposentadorias maiores. Esse foi o primeiro ataque nosso. Nosso segundo ataque, que foi ajudado pelo primeiro, porque quando você derruba a torre dos privilégios na Previdência, você, na mesma hora, derrubou as taxas de juros longas no Brasil. As taxas de juros começaram a cair, principalmente em títulos públicos, começaram a descer, de 8 para 7, para 6, elas começaram a descer. Os juros curtos, inclusive, já estão
aí na iminência de cair de novo, já estão a 5 e continuam descendo, e ao contrário do governo anterior, que os juros baixos desceram, mas os juros longos não acompanharam, porque havia o desequilíbrio fiscal. Dessa vez, como fizemos a Previdência e demos um horizonte de 20, 25 anos de estabilidade, pelo menos pelo controle dessa expansão de gastos, os juros longos começaram a descer. Quando eles começam a descer, e por outro lado, nós estamos acelerando privatizações, e o BNDES tem nos ajudado extraordinariamente na devolução dos recursos que alavancaram o BNDES. O BNDES foi, na linguagem popular, pedalado. Pedalaram o BNDES. É um quadro técnico extraordinário, muita gente de muita capacidade, eu já convivi várias vezes com técnicos aqui, gente espetacular, de ótima qualidade, mas a missão era uma missão estreita. Alavancar campeões nacionais. Parte da gigantesca máquina de transferência perversa de renda. No Brasil, quem tem mais poder econômico ou político captura orçamentos públicos. Os recursos são desviados da finalidade principal, que seria exatamente ajudar a população mais pobre. Esses recursos são capturados por quem tem mais pressão política ou pressão econômica, poder econômico. Então, o BNDES era uma máquina de fazer campeões. Consolidar um setor e depois virar um campeão mundial, a maior empresa de proteína animal do mundo. Nada contra. Somos totalmente a favor da iniciativa privada, por suas próprias pernas, não com recurso público. Ninguém pode virar campeão mundial bombado pelo governo. Isso é uma má alocação de recursos, e principalmente se isso depois vira dinheiro de campanha, para financiar quem o financiou previamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é corrupção no melhor estilo da própria confissão que foi feita. Então, o BNDES tem um quadro de extraordinária qualidade que não deve ser submetido a isso. Ele deve caminhar na outra direção, que é exatamente a direção do S, do saneamento, que o nosso presidente acabou de se referir, ao qual o nosso presidente acabou de se referir. Então, o governo não só gastava muito, 45% do PIB, como gastava muito mal. Privilégio na Previdência. Segundo lugar, juros da dívida. Segunda grande despesa do governo, juros da dívida, 400 bilhões de reais. Eu dou sempre o exemplo de o Brasil reconstrói uma Europa todo ano sem sair da miséria. Eram 100 bilhões de dólares o dinheiro que foi usado para reconstruir a Europa no pós-guerra. Em 8, 9, 10 anos, eles reconstruíram a Europa continental com os recursos do Plano Marshall. E o Brasil faz um Plano Marshall todo ano. Todo ano o Brasil gasta um Plano Marshall de juros da dívida. Quando nós derrubamos esse descontrole sobre os gastos da Previdência, os juros longos começaram a cair. Ao mesmo tempo, nós estamos acelerando a privatização e exigindo despedalar os bancos públicos, ou seja, devolva ao BNDES o dinheiro à população brasileira. Se alavancar o BNDES para desígnios que não eram os melhores, devolvam o dinheiro à população brasileira, nós vamos reduzir a dívida. Então, com essa desaceleração de dívida e com os juros que caíram, nós mudamos o mix de política monetária e fiscal, os juros começaram a cair, resultado para o ano que vem já, contas do Mansueto de 2 semanas atrás, as despesas de juros vão cair 96 bilhões de reais. Quer dizer, 96 bilhões de reais são 3 Bolsas Família. Recursos que estavam aí, paraíso dos rentistas. É a imagem que eu uso sempre. É o paraíso dos rentistas. O Brasil virou o paraíso dos rentistas. Para que ser empresário? Para que investir? Para que criar emprego se você pode ganhar 100 bilhões de dólares todo ano só aplicando em título público? Isso é uma deformação completa, inclusive do sistema financeiro. O sistema financeiro não precisa procurar oportunidade de investimento, basta emprestar para o governo. Então, isso é uma disfuncionalidade absoluta do sistema. Então, nós estamos desalavancando, despedalando os bancos públicos. Não é nada contra o BNDES, ao contrário, o BNDES está voltando às suas nobres funções. É a qualidade do investimento público. Saúde, saneamento, tecnologia, educação, recuperação de estados e municípios.
e não encher o bolso de meia dúzia de empresário privado, tem boas conexões e vem aqui com seus grandes planos de conquista mundial. Então, esse é o nosso panorama geral. O terceiro grande gasto, bom, daí vai por diante. Eu queria deixar só a mensagem de que os gastos tinham má qualidade. Má qualidade. Nós gastamos muito e gastamos mal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos controlar a expansão dos nossos gastos. Nós não estamos cortando nada. Nós só não estamos deixando crescer. O que é ruim. O que é ruim não cresce. Nós não vamos destruir nada que está feito, derrubar atividade, nada disso. Ao contrário, tanto que os senhores já estão vendo que a atividade econômica já começou a reagir. Então, foi menos 0,4 no setor público, exatamente porque nós estamos contendo os gastos do lado de lá, mais 0,8 já no consumo privado. Agora, a boa notícia, 2% nos investimentos já, começando a expandir. E o Brasil vai crescer se investir mais. Então, isso está começando a acontecer. O crédito público está sob contenção, porque nós estamos despedalando. Nós vamos gastar menos e melhor no sistema público. Quem for à Caixa Econômica Federal vai chegar lá e vai ver que o dinheiro para o campeão nacional acabou. Aliás, sem mencionar a empresa, que não é a primeira que eu mencionei, é outra. O maior tomador do BNDE é também o maior tomador da Caixa e é também o maior captador de recursos, por exemplo, na FINEP. Então, para pesquisa, eles vão lá e tomam dinheiro público, para fazer investimento imobiliário, eles pegam dinheiro público, para fazer investimento na atividade principal, pegam dinheiro público também. Então, tem gente que se especializou em prospectar orçamentos públicos, capturar orçamentos públicos. Então, nós estamos despedalando essa turma. Você corta 10 bi aqui, joga 5 bi para microcrédito, você vai ajudar 10 milhões de brasileiros e você nem vai derrubar esse que bebia aqui nesse poço. Você só não vai dar mais gasolina para ele. Você só corta a gasolina, não deixa ele crescer dessa forma. Mas também não tira nada dele, não. Deixa ele lá boiando. Deixa ele ganhar na vida como todo mundo. Então, esse é o panorama que nós estamos seguindo. E aí, descendo especificamente agora para o nosso tema mais importante, que é o saneamento. O Brasil, como foi dito aqui, 100 milhões de brasileiros não têm condições ambientais de vida, quer dizer, falta água, falta esgoto, lixo a céu aberto. É evidente que nós temos uma preocupação fundamental com o meio ambiente. Agora, o meio ambiente não é só na floresta. O meio ambiente é também nas cidades, é nos subúrbios. Se você for ali na Baixada Fluminense, se você for qualquer cidade dessa, se você for... O problema de meio ambiente de Manaus, do Amazonas, não é só a floresta, não. Você vai à cidade de Manaus e vê se tem lixo, se tem saneamento, se tem água. Amapá, a mesma coisa, Roraima, Rondônia, o pessoal recebendo lá 1.000 venezuelanos por dia, faltando tudo na cidade. Então, o nosso principal problema é educação, saúde, é a população brasileira. Boa parte da nossa infraestrutura física foi construída no governo militar. Um sistema politicamente fechado decidiu, olha, a prioridade agora é a infraestrutura física. Então, vamos fazer mineração, petróleo, aeroporto, rodovia, termoelétrica, hidrelétrica. Então, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, BNDES, tudo isso foi criado nessa onda de grandes investimentos de infraestrutura. Ora, nos últimos 30 anos, a democracia começou a redesenhar o Estado brasileiro. Ela diz o seguinte, olha, tudo bem na infraestrutura física, mas e a infraestrutura humana? E o capital humano? E o trabalhador brasileiro? E saúde, educação, etc. Então, os parlamentares de 88 foram lá e carimbaram os recursos com muita sabedoria para a época. Depois de 20 anos de investimento só em máquina, instalações industriais, equipamentos, que tal carimbar o dinheiro agora para saúde, educação, saneamento, para coisas que o povo brasileiro precisa? Foi um movimento perfeito da democracia. Carimbou o dinheiro lá em 88, na Constituição, inclusive prescreveu a descentralização desses recursos. Nós vamos jogar recursos através de, a cada ano, nós vamos mandar mais dinheiro para estados e municípios. Estados e municípios, estados e municípios. Esse era o desenho original.
de uma bem-intencionada democracia. Mas nós nos perdemos no caminho. Nós nos perdemos no caminho, nós não conseguimos fazer a transformação. Nós estamos vivendo uma transição incompleta. Nós fizemos a transição muito bem sucedida no plano político, muito bem sucedida, um regime sistêmico, uma democracia resiliente, vibrante, forte, tem todos os espectros, da extrema esquerda, da extrema direita, todo mundo absorvido democraticamente, num regime resiliente, né? Essa é a defesa que eu faço do sistema, eu defendo a grande sociedade aberta, tenho dito isso seguidamente. Ela dispensa os excessos e, feita essa transição muito bem sucedida, os poderes independentes, primeiro o Legislativo declarou sua independência, fez um impeachment à direita, depois fez um impeachment à esquerda. Quando o Executivo tentou comprar sustentação parlamentar, despertou o Judiciário, também declarou sua independência, condenou quem comprou e quem vendeu o voto, botou na cadeia, independente de ser popular ou não. Ninguém está acima da lei. Então, eu estou vendo um desenvolvimento institucional extraordinário. Eu estou vendo as instituições brasileiras robustas, florescendo, se aperfeiçoando. Não há nenhuma razão para pessimismo. O Brasil está avançando institucionalmente. Mas não está crescendo muito hoje. Está corrigindo suas instituições. Já cresceu muito fazendo besteira. Está corrigindo instituições e vai voltar a crescer fazendo a coisa certa, porque está aperfeiçoando suas instituições. Então não há nenhuma razão para pessimismo. Um sistema democrático vibrante. Mesmo as lutas que acontecem em Brasília. Mas o Supremo atacou o Ministério Público atacou o Supremo. Não. Numa democracia é normal a demarcação de territórios. Até onde pode ir o Ministério Público sem caracterizar um abuso de autoridade? E até onde pode ir o Supremo sem caracterizar proteção e impunidade? São disputas normais, estão acontecendo à luz do dia, nós estamos enxergando tudo. É um sistema vibrante. E dentro disso tudo, um Congresso e um presidente que estão apoiando as reformas, reconhecendo que a transição política já está bastante mais avançada do que a transição do modelo econômico. O modelo econômico ficou com um pé no passado, ficou preso num pé no passado. Afinal, o BNDES é para estimular o campeão nacional, é para fazer infraestrutura ou é ir para o social do S? Deixa a democracia responder. Estão aqui os governadores. Está aqui a ministra Damares, que é o saneamento, quer salvar as crianças brasileiras. Como é que nós vamos salvar as crianças se elas não tiverem sequer saúde por falta de saneamento? Qual é a diferença de expectativa de vida para as pessoas que já têm 60 anos? Qual é a diferença de expectativa de vida de alguém? Pega uma pessoa de 60 anos no Norte, Nordeste, pega uma pessoa de 60 anos no Sul, Sudeste. E pergunta assim, qual é a expectativa de vida agora? A diferença é mínima, são meses. Porque quem já chegou aos 60 anos no Norte ou no Nordeste é porque é muito forte. Então esse aí já está anestesiado, já está imunizado, esse aí já passou fome, já sobreviveu. Então a diferença é baixíssima. Agora, quando você pega a expectativa de vida desde o nascimento, uma diferença de quase 10 anos. Por quê? Porque a mortalidade infantil é brutal. Se a criança brinca, sem água, saneamento, saúde, não tem nada lá embaixo, morre cedo, pega doenças letais. Isso é um crime contra as crianças brasileiras. Então, o primeiro passo da ministra Damares para salvar as crianças brasileiras é salvar a própria vida delas, logo no início. Então, esse S de saneamento é uma viga mestra no novo BNDES. É um legado que o novo BNDES, no papel de articulador dessas políticas, quer deixar. Todas as viagens que eu fiz, desde Davos, que foi a primeira, internacionais, né, viagens internacionais, Davos, que foi a primeira, até agora, recentemente, em Washington, que foi a última, 7 em 10 perguntas são a respeito de como podemos investir em saneamento no Brasil. São trilhões de dólares estacionados lá fora, querendo
ajudar a entrar por interesse econômico. Antes, ninguém tinha interesse em entrar em saúde, saneamento, mesmo infraestrutura, porque são taxas de retorno em torno de 8%, são requeridas taxas de retorno em torno de 7%, 8%, 9%, 10%, 12%, 14%. As taxas de juros no Brasil estavam muito acima disso por décadas, 70%, 50% durante um plano até bem sucedido, que foi o real, mas com taxas muito altas de juros, porque não tinha dimensão fiscal, era frear só no monetário, e essa foi uma coisa que nós estamos fazendo questão de mostrar. Nós mudamos o mix. Em vez de o fiscal frouxo e o freio monetário, que botou o juro na lua, e que fez o aumento de impostos, e que acabou eventualmente capturando o Brasil na armadilha do baixo crescimento. Como é que o país vai crescer com juro na lua, com imposto muito alto, com baixo marco regulatório, com custo de logística, transporte, infraestrutura, caríssimo? Como é que o Brasil vai crescer? Energia cara. É a energia mais barata do mundo e, ao mesmo tempo, a mais cara do mundo. É a matriz energética mais limpa e mais barata. Só que você bota os impostos em cima, fica a energia mais cara do mundo. Eu cansei de escutar agora, nesse curto período que estou no governo, vem o presidente da General Motors no Brasil, vem o presidente da Mercedes no Brasil, e diz o seguinte: olha, eu tenho a fábrica mais eficiente no Brasil, é 1 carro por minuto. Na Alemanha, a minha segunda fábrica é 1 carro por 1 minuto e 6 segundos. No Brasil, é 1 carro por minuto. Então, é a mais eficiente, mas é a menos competitiva do mundo, porque quando você joga os impostos, acabou tudo. Acabou a competitividade, acabou tudo. E por que tem que ter esses impostos caros? Porque o governo não para de beber gasolina. Não para de beber, para dar dinheiro para campeão nacional, para fazer besteira. Em vez de, então, é melhor, se for o caso, cresce mais baixo, investe mais em educação, saúde, saneamento, consiga energia barata, é melhor do que crescer mais rápido, que não acontece também. É insustentável um crescimento mais rápido sem fazer esses investimentos. Não existe, é um crescimento artificial. Você bota o juros mais baixo, bota o governo para expandir um pouquinho, criar mais emprego rápido, 2, 3 anos, nós fizemos isso em 2009, 2010. Depois, nós sabemos o que aconteceu depois. A inflação foi embora para 2 dígitos, começou a confusão, o Brasil caiu, teve impeachment. Então não adianta forçar. Você tem que deixar a democracia moldar o novo Estado brasileiro. E o Pacto Federativo, na verdade, é uma agenda para um Congresso para que ele molde o Estado brasileiro. Ele vai moldar o Estado brasileiro, é a transformação do Estado brasileiro. O Pacto Federativo que está lá em Brasília é o molde democrático do Estado brasileiro. Vocês querem continuar com o dinheiro carimbado, onde já está tudo indexado, sobe tudo indexado, ou vocês, depois de 30 e poucos anos, 33 anos depois da democracia, vocês já conseguem decidir o que querem fazer com os recursos? Saúde, saneamento, educação, aumento salarial automático para funcionário, aposentadorias, o que vocês querem fazer? Decidam, senhores. É a classe política brasileira recuperando os orçamentos públicos, a capacidade de decisão, porque hoje ela está numa situação terrível. O dinheiro já está todo carimbado e ela está totalmente desprestigiada na opinião pública, porque a opinião pública, olha, não tem crescimento, não tem geração de emprego, tem uma corrupção danada. Então, e eles com as mãos amarradas, os governadores particularmente sabem o que eu estou falando. Você é eleito e não pode fazer nada, você não tem o que fazer, você não controla, está tudo indexado, tudo amarrado. Tem fundos que podiam estar te ajudando como governador, um exemplo bom é Goiás, está lá o Fundo Centro-Oeste, o dinheiro está lá, o governo de Goiás, o governo anterior, quebrou o Estado, com cumplicidade do TCE, Minas Gerais a mesma coisa, o governo quebrado, tem o fundo para ajudar, mas não pode pegar o fundo porque o dinheiro está carimbado, é vinculado. Você precisa descarimbar, desvincular esse recurso, passar o dinheiro para o governador precisa agir. Ao mesmo tempo, ele tem que ter a capacidade de estar num estado de emergência fiscal, travar o aumento de salário. O salário subiu 50% nos últimos 13, 14 anos, subiu 50% em termos reais, a inflação mais 50%. Então, faz favor, descansa aí 1 ano ou 2, deixa o resto da população respirar. O Estado não existe para vocês são servidores públicos. Vocês existem para servir a população. Não é a população que existe para servir aos senhores com privilégios, com isso, com aquilo. Então, esse é o discurso que está em Brasília. E os políticos sabem que isso é verdade, porque eles foram eleitos pela população, eles conversam com a população, eles sabem que isso é verdade. Então, eles vão tomar essas decisões, vão decidir sobre esses orçamentos. Mas eu dizia do saneamento, de volta.
que a diferença chega a quase 10 anos de expectativa de vida por falta de saneamento para as crianças brasileiras. Missão do BNDES. Eu diria até missões do BNDES, porque elas estão ligadas. O S é do saneamento, será o do saneamento por um bom tempo. Então, assim, não, mas tem outras coisas também? Tem uma opção de coisa, mas não tem nada mais importante que o saneamento. Está aqui o deputado Geninho também, que está nos ajudando na MP, comprometido com isso. Estão aqui os governadores de Alagoas, Acre, Amapá, são os governadores que já estão bastante avançados na conversa aqui com o BNDES, e o presidente do BNDES sabe, nas nossas conversas, muito interessante, porque quando tivemos essas conversas, ele estava do outro lado da cerca. Nós estamos fazendo o programa econômico, teria um presidente aqui com grande capacidade de captação de recursos internacionais, que era o Levi, que foi o anterior, e o Montezano estava do outro lado lá, como o Fábio Abrão, e todos eles sabendo o seguinte, função principal, encaixar no BNDES e nas PPIs. As PPIs exatamente para fazer as concessões, autorizações, expandir a infraestrutura brasileira, de um lado, acelerar as privatizações, de outro lado, exatamente para a gente ir remoldando esse Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro que tinha uma opção de estatais para fazer a infraestrutura brasileira, até que nós quebramos, literalmente quebramos. A Eletrobras, para vocês terem uma ideia, já tivemos aqui, eu falei isso à época, precisava investir 16,5 bilhões de reais todo ano só para manter a fatia de mercado. 33% na geração e 35% na distribuição de energia elétrica. Então, se ela quiser ficar do mesmo tamanho, que é 1/3 na geração e um pouco mais de 1/3 na distribuição de energia elétrica, ela precisa investir todo ano 16,5 bilhões de reais. Qual é a capacidade máxima de investimento dela esse ano? 3,6 bilhões. Então ela está condenada à morte, é uma questão de tempo, ela vai desaparecer. Ou ela vira uma corporação, que aí ela não é do governo, ela pode captar dinheiro em bolsa, ela pode fazer o que quiser, porque na gestão pública os mercados já não apostam mais. Ela não vai conseguir captar esse recurso. Por quê? Porque no passado esses recursos foram desviados por aparelhamento político, ela acabou subinvestindo, os aumentos de tarifas, em vez de virarem aumento de investimento, viraram aumentos de salário do funcionalismo. Então ninguém cai mais nesse golpe. Todo mundo sabe que não adianta dar dinheiro ali que vai virar aumento de salário. Não vai virar investimento em saneamento, ou em eletricidade, ou em geração de energia. Então, nós temos que nos adaptar. Por isso que eu digo que nós estamos numa transição incompleta. A democracia avançou bastante, extraordinariamente, mas a economia não avançou proporcionalmente. Ela não conseguiu fazer essa transformação. Nós fomos para uma hiperinflação, nos perdemos, botamos juro alto muito tempo, aí as despesas perderam qualidade, o governo acabou gastando muito, mas gastando sem qualidade. Ou com privilégio de um lado, ou com juro de rentista do outro lado. Não conseguiu, ou aumento de salário, como foi no caso do saneamento, as empresas de saneamento, você pega lá, o aumento é sistemático, o aumento das tarifas. Sobem o tempo inteiro. Aí você vê os salários dos funcionários do saneamento, sobe o tempo inteiro. Os investimentos de saneamento caem o tempo inteiro. Então a população brasileira paga tarifas cada vez mais caras para não ter água, esgoto, etc. E sim para dar aumento de salário. Ora, tem um corpo técnico extraordinário aqui, um pessoal preparado, capacitado, vocês sabem fazer essas análises. Vocês têm capacidade de dizer, para isso não. Para isso, sim. Para isso, não. Para isso, sim. Então, vocês têm um governo agora que está dizendo o seguinte, essa é a prioridade, é o saneamento, é a recuperação e reestruturação financeira de estados e municípios, porque eles é que sabem o que o povo precisa, não é nenhum ministro que está em Brasília. Nós precisamos descentralizar esse recurso. Quem sabe o que Alagoas precisa é o governador. Quem sabe o que o Acre precisa é o governador. Quem sabe o que o Amapá precisa é o governador. Não é nenhum burocrata em Brasília. Por mais que ele ache que sabe das coisas, não é ele que sabe. Porque em cada estado a necessidade é diferente. Mas tem uma que é constante em todas, e igual, é o saneamento. Principalmente nessas regiões norte-nordeste. Então o banco é o eixo para tudo isso acontecer. Ele vai captar recursos lá fora, ele vai ajudar a estruturar todos os projetos de financiamento.
ele vai ajudar prefeitos e governadores a desenharem os projetos corretamente, vai trazer esses recursos. Então, tanto na reestruturação financeira de estados e municípios, quanto no saneamento em si, o BNDES vai estar coordenando essas atividades. Agora, o interessante é a palavra. Ele vai estar coordenando, porque quem vai estar executando esses bilhões que virão para investimento em saneamento vai ser o setor privado. E aí eu termino dizendo o seguinte: por 30, 40 anos, nós fizemos o que tecnicamente os economistas chamam do crowding out. O crowding out. O governo entrou e empurrou para fora todo mundo, expulsou os investimentos privados do Brasil por 30, 40 anos. No final do governo militar, os privados foram expulsos pela estatização excessiva e os governos civis se perderam lá no combate à inflação, botaram juros muito altos, impostos muito altos, acabaram expulsando também o investimento privado. Então, o que nós vamos fazer agora, nós vamos ter 10, 20, 30 anos do que a gente chama tecnicamente do crowding in. Agora é o seguinte, nós vamos mudar os marcos regulatórios, daí é decisivo, o papel decisivo da MP de saneamento, que o deputado Geninho está conduzindo, é um papel decisivo. Quer dizer, ou nós criamos um bom ambiente regulatório para os investimentos privados acontecerem, ou os brasileiros, as crianças brasileiras vão continuar morrendo cedo. Há muito interesse de uma política antiga de preservar a coisa do jeito que está hoje, contra a necessidade da população brasileira. Daí o elogio que nós temos que fazer não só ao deputado Geninho, que está conduzindo a MP do saneamento, mas aos governadores que já estão avançados nessa nova formatação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ser transformado para ajudar o dinheiro a chegar onde o povo está, em suas necessidades básicas. Então, essa transformação está sendo feita exatamente quando se aprova um MP de saneamento assim, quando os governadores já vêm, quando o BNDE começa a articular isso. Estão aqui os projetos, prefeitos, venham aqui. Nós temos os recursos e a capacidade de articulação para vocês se beneficiarem disso. E aí começa o que nós chamamos do crowding in, que é o dinheiro que virá, em duas grandes dimensões. Primeiro, para repor a própria infraestrutura física, porque à medida que o Estado foi colapsando, o velho modelo que os militares fizeram, que investia em infraestrutura, o velho modelo foi perdendo capacidade de investimento. Então, o investimento público em infraestrutura já foi 15%, caiu para 14%, 13%, 12%, hoje é 1,5%. O Brasil público praticamente parou de investir em infraestrutura. E o privado não entrou. Por isso que eu digo que a transição está incompleta. Você abriu, a população, os políticos prometeram saúde, saneamento, mas não estão conseguindo entregar, porque o modelo não entrega. O modelo não entrega. Ao contrário, o Estado foi capturado, virou aumento de salário. Você der um aumento na tarifa de saneamento, de água, de esgoto, ela vira aumento de salário, ela não vira uma provisão de serviço para a população brasileira. Então, nós precisamos completar essa transição. Aí o deputado Geninho falou, aprovemos o saneamento. Pronto, clareou o horizonte de investimento. Os governadores estão lá e falam, olha, nós queremos esses projetos. O dinheiro vem de fora, o setor privado começa a entrar, o Brasil começa a crescer de novo com investimentos. Não só na infraestrutura física, que está abandonada, porque ela colapsou ao longo dos últimos anos e décadas, mas agora também no mais importante para o futuro. O crescimento sustentável de um país exige investimento em saúde, educação, tecnologia. Saúde, educação, tecnologia. Os países mais atrasados têm um problema básico que não é só de gerar emprego, é a própria compreensão do fenômeno do crescimento, achando que o crescimento é só fazer fábrica, convidar meia dúzia de empresas, ou mesmo o governo tentar fazer instalações industriais e, ao mesmo tempo, trazer a mão de obra para o mercado de trabalho. Que o Brasil também não está fazendo bem. Um país que tem encargos imposto sobre folha de pagamento,
que duplica o custo da mão de obra, é um país que não quer gerar emprego. Tem 40 milhões de brasileiros sem carteira assinada, não contribuem para a Previdência, o cara não consegue emprego, quebra a Previdência, no futuro vai envelhecer, vai precisar da Previdência, então é um desastre. Os impostos sobre folhas de pagamento são o imposto mais cruel, armas de destruição em massa de empregos. Dezenas de milhões de empregos são destruídos por esses impostos excessivos sobre a folha de pagamento. É um crime contra o trabalhador brasileiro, de um lado. Agora, além disso, de não gerar esses empregos e não acumular as máquinas e instalações industriais, o pior problema é justamente o que dá qualidade a isso. Se você pegar o que a gente chama de uma função de produção agregada, porque que um país a longo prazo, como é que ele se desenvolve, ela é função do capital físico, instalação, nós precisamos criar essas instalações industriais, mas principalmente a tecnologia, que é o que dá qualidade a essas instalações industriais. Por exemplo, você pode ter 2 bilhões sob forma de um estádio de futebol para um time de São Paulo, que é o seu time do coração. Né? Você ajuda o empreiteiro, você ajuda o seu time, você ajuda todo mundo, bota 2 bilhões ali. Agora, você pode ter 2 bilhões sob forma de tecnologia. Então, o Brasil está cheio de capital instalado fisicamente. Como eu digo sempre, são 200 milhões de trouxas e 6 empreiteiros. Então, vai ter sempre alguma coisa subindo em algum lugar do país para ajudar alguém que capturou um pedaço do orçamento público. Agora, a grande pergunta é o seguinte: o que joga o país mais para frente? Pegar um estádio como o Maracanã, extraordinário, custo de manutenção zero, baixinho, beleza, cansei de ir lá, 200 mil pessoas, tudo bem, não cabe 200. Aí você transforma ele numa arena como qualquer outra que tem em qualquer lugar do mundo, sob o nome da modernidade, isso, aquilo, aquilo outro. Bom, botou quanto ali naquele negócio? 2 bilhões, 3, 4 bilhões? Até hoje não resolveu, está tudo lá, o buraco crescendo, não tem utilização ainda, tem que fazer show de rock, tudo bem, problema nenhum, o setor privado resolve isso, desde que você, pelo menos, entregue para alguém do setor privado, você nem isso você consegue entregar. A parceria é tão grande que você entregou também para a empreiteira, também um estádio de futebol. O resultado final: bilhões são gastos ali quando podia ter dado esse recurso para a tecnologia, que faz o país crescer muito mais rápido do que só o cimento. A mesma coisa com o capital humano. Você gera um emprego para uma pessoa sem qualificação profissional. Agora, que tal se ela tiver educação? Que tal se houve antes saneamento? Ela tem saúde, tem alta expectativa de vida, longa expectativa de vida, está saudável, está bem fisicamente. Além disso, tem capital humano dentro, quer dizer, tem educação dentro. Então, da mesma forma que a tecnologia qualifica, melhora e potencializa o crescimento por qualificar e melhorar o capital físico, a educação e a saúde potencializam o capital humano, o trabalhador. E é nisso que nós temos que gastar dinheiro. O papel do papel do BNDES é muito mais um papel qualitativo de escolher os bons projetos, ajudar os governadores, ajudar os prefeitos a fazer os bons projetos sociais, do que ficar emprestando dinheiro para campeão nacional ou para ideologia amiga. É um absurdo total. Quer dizer, botar dinheiro para 2 ou 3 países aí que são parceiros ideológicos. Isso é um atraso. Isso é condenar o Brasil e depois... obscurantismo, né? Obscurantismo. Então, bom, eu fico por aqui. Obrigado. Vamos trabalhar juntos. Saneamento, governadores, obrigado, deputado Geninho, obrigado. Grande missão à frente no presidente Montezano, do BNDES, e ministra Damares, eu brinco sempre nas reuniões de ministros, nós quer ajudar as crianças brasileiras, e os orçamentos delas são desse tamanho, pequenininho. Eu não falo nem o número para a gente não ficar envergonhado, são orçamentos pequenininhos. Então, nessa parceria, quando ela chega perto do Montezano agora tem bala na agulha. A coisa vai acontecer e as crianças brasileiras vão ser salvas graças à qualidade desse corpo técnico, que vai avaliar esses projetos corretamente, zero pressão política, zero. O governador tal é amigo, parceiro, vamos, zero. Técnica. Custo-benefício, custos-benefícios sociais. Onde é que tem retorno à população brasileira? O projeto é sério, vamos botar esse dinheiro lá. Esse é o grande desafio de Montezano. E a ministra Damares, se ela conseguir beber um pedacinho pequenininho, ela triplica o potencial que ela pode fazer pelas crianças brasileiras. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.